sendo um grande desafio para a gente. Então, o nosso primeiro trabalho foi fazer um trabalho de pesquisa para poder homenagear o Hotel Glória no ano do seu centenário. Joseph Giré, nos anos 20, foi responsável por boa parte da produção arquitetônica de muita expressão na cidade. A gente fala sobre a história do primeiro edifício em concreto armado da cidade. Então, uma responsabilidade de transformação. Eu acho que isso que acontece quando a gente fala sobre o Glória. E tudo começou com o trabalho de design thinking, onde a gente pôde escutar possíveis moradores, a equipe que seria contratada para trabalhar no projeto e a equipe interna do Opportunity. A partir de vários workshops, de várias matérias, de vários trabalhos, a gente concebeu o que seria de fato o Residencial Glória. Foi uma tarefa bastante complexa, porque não é fácil você transformar suíte de hotel num apartamento. Eu fiz a 4 mãos basicamente com o Fernando Costa, foi um trabalho de equipe muito bacana. Esse processo se iniciou, obviamente, numa análise da historicidade do prédio. A gente foi buscar muitas referências de como foi a evolução do Glória, porque o Glória ele também foi um passo a passo. Ele não surgiu de uma forma coesa e completa. Ele teve uma evolução com o passar dos anos. Ele foi criando anexos, ele foi criando outras formas de ocupar o seu terreno. Então a gente foi buscando muito desses aspectos para poder trazer de volta, principalmente, os pontos mais importantes. Trazer a volumetria para o prédio histórico, que foi tão desconfigurada, para a gente chegar numa morfologia que trouxesse a originalidade não só do bloco histórico, como também do embasamento que segura o prédio. Primeira visita que a gente fez, ainda fazendo os estudos, as primeiras ideias, e a gente foi visitar o local, é maravilhoso, as janelas, altos pés direitos. Entender a raiz do edifício, entender a posição quase que de 3 blocos justapostos, o principal sempre sendo o protagonista, mas os outros todos como dialogariam com esse espaço e com o bairro. Os espaços vazios entre esses blocos acabou gerando outros novos potenciais de moldurar a paisagem. O projeto do Glória, para a gente, no escritório do Marx, foi a possibilidade de a gente trazer esse ícone da arquitetura carioca para um novo momento. A ideia foi criar uma nova identidade para o Glória, que tivesse uma participação do paisagismo, da decoração, da arquitetura, conversando todos juntos. E o paisagismo tinha que fazer essa ligação entre o passado do Glória e o futuro, a arquitetura e a natureza, a arquitetura e o paisagismo. Então, é um elemento que alinhava tudo isso. No Hotel Glória a gente tem essa interface com o entorno, muito grande. O Parque do Flamengo, com as montanhas, com o relevo da topografia, com o elemento água, o mar, com as curvas dos caminhos, das vias. Enfim, isso é muito interessante. A gente tinha que entender aquelas camadas e começar a projetar. Então, aonde estaria o acesso, aonde teriam os carros, que é a dinâmica nova da cidade, aonde entram as pessoas, aonde elas se intercomunicam, porque a gente cria uma espécie quase que de platô, que é mais ou menos no segundo andar, aonde tudo se distribui. Então, ou seja, onde é a interlocução entre os blocos, é onde tem os paisagismo, onde tem os elevadores que fazem a transposição do terra até esse ponto. A gente fez um acesso por elevadores panorâmicos. É uma mistura do histórico, do verde que a gente quis trazer desde o início, e alguns toques contemporâneos, com muito vidro, metal. Acho que vai ficar muito bonito. A gente não quer simplesmente que o possível morador venha morar na Glória, mas sim que ele venha morar no Glória e que ele possa sentir isso, que ele possa perceber em cada detalhe do projeto que ele está vivendo um pouco daquele passado com toda a comodidade e tecnologia do futuro. Então ele não vai morar simplesmente num empreendimento residencial, ele vai morar no Glória Residencial Rio de Janeiro. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver que o Glória foi o primeiro exercício de autoridade no Brasil na área da hotelaria, do conceito absoluto de extraordinário e do patamar absoluto da excelência. Então, você olha para o projeto hoje, Residencial Glória, ele está basicamente resgatando um princípio de existência do Glória. O que nós vamos fazendo é adequando essa inteligência de excelência para tempos digitais. Acho que
ficou bem interessante porque a gente acabou mexendo na planta e criando uma linguagem que eu acredito que conversa muito com essa relação com o Rio de Janeiro, que é essa fluidez dos espaços. Então a gente abre a cozinha, se conecta com sala de jantar, sala, você tem a condição de fazer um fechamento, mas a ideia é que a casa seja utilizada de diversas formas e sempre com essa fluidez dos espaços se conectando. A gente tem apartamentos de 2 quartos mais compactos, de 3 quartos mais compactos, mas ao mesmo tempo a gente tem de 3, 4 quartos, uma área muito grande, muito generosa, com pé direito muito grande, muito bem aproveitável. O projeto está sendo pensado para uma diversidade de população, de público, então a gente teve um cuidado muito grande de criar espaços para várias idades, para vários públicos diferentes, obviamente pensando nas necessidades atuais. Na verdade, a gente tem que pensar um pouco no amanhã, né? Porque a gente está projetando hoje, mas o prédio vai ser entregue daqui a 2, 3 anos. Então, na verdade, a gente tem que tentar pensar além do que tem hoje. Acho que com a pandemia muita gente começou a valorizar um pouco mais o espaço da sua casa. E a gente pensou muito nisso, no desenvolvimento das plantas, no desenvolvimento do produto. Então a gente pensou em trazer esse conforto, né, do que é a casa, não só para as plantas que a gente desenvolveu ali, mas também para a área comum do empreendimento. O que é muito interessante nesse projeto é que ele não só mantém toda a história, né, toda a fachada desse prédio histórico, mas ao mesmo tempo ele incorpora toda uma modernidade. Nós temos um rooftop, né, no topo dos prédios, uma área de lazer espetacular lá em cima, com piscina, etc e tal, onde não tinha. Uma característica que não era original do edifício e a gente reconverte, né? Então isso eu acho que é muito bacana, porque nada como a paisagem. A paisagem falava muito sobre esses espaços. Então a área de lazer acabou se distribuindo quase que integralmente aonde tínhamos a maior riqueza de paisagem, que é na cobertura. Bom, e o Glória, a gente quando pensou nessa decoração, nas áreas comuns no residencial, a gente teve todo o cuidado de manter nele todo o glamour que um dia existiu no Hotel Glória. Então a gente tem uma piscina com a vista maravilhosa para o Pão de Açúcar, sala de massagem, churrasqueira, salão de festa, salão gourmet, tudo cuidadosamente decorado pela Patrícia Anastasiades. Acho que todo o layout que a gente criou para esse primeiro momento, né, que é a entrada do antigo hotel, trabalhei com sofás curvos e isso foi realmente algo proposital, porque eu acredito que isso se conecta com a geografia do Rio de Janeiro, né? Essa sinuosidade, essa leveza. Eu acho bem com a alma também do carioca, né? Então a gente trabalha com a vegetação interna, tem esse frescor entrando no hotel. E com muita delicadeza tentar conectar esse passado que é tão importante, que tem tanta história, com um presente, e aí sim introduzindo o design contemporâneo brasileiro, um trabalho com artistas brasileiros e contar um pouco dessa história, mas posicioná-la, né, no momento que a gente está. Uma das coisas que foi muito importante nesse projeto foi pensar numa fachada ativa, né? Uma fachada com loja. A gente tem 4 lojas no empreendimento, na parte do embasamento. Isso automaticamente já gera uma ativação daquela região. E aí quando a gente traz para dentro do empreendimento esses equipamentos de lazer em diversos pavimentos, na cobertura, no rooftop, aproveitando a vista, mas ao mesmo tempo pensando na conexão do empreendimento com a parte externa. Afinal de contas, a gente está numa região onde a gente é repleto de serviços de lazer e de infraestrutura externa. Então, esse conhecimento do bairro e entender o quanto ele precisava de transformação com o seu maior marco era uma coisa muito importante. Essa questão do aproveitamento do edifício existente, da estrutura existente, não tem passo maior do que a sustentabilidade, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só da vegetação da mata nativa que a gente está propondo, né, que vai diminuir a demanda de manutenção, enfim, de irrigação. A gente está falando também de uso de materiais que já existem na obra. Então, foi pensado utilizar mármore travertino. Então, o painel ele tem uma função disso. E a gente entende paisagismo como forma de arte. Na verdade, a gente não cria jardins, a gente cria espaços, né? E com outros elementos, que são o verde, né? As plantas e elementos como os minerais. No caso desse painel, a gente tem o uso dos minerais e o desenho das formas. O retrofit ele realmente reaproveita toda a estrutura e gera uma redução nesse lixo de material da construção que é gerado a partir de um processo de demolição. A gente fala sobre a essência da sustentabilidade, que é reconverter, né? Ou seja, um edifício que estava
apagado, digamos assim, acho que é a palavra mais bonita, e ele se reacende. Eu acho que a cidade vai ser um ganho enorme, essa revitalização do Glória, né? Porque é um projeto icônico, lindo, e que vai, na minha opinião, ser o início de um ressurgimento de toda essa região do centro. A gente precisa entender a relevância do bairro da Glória. O bairro da Glória tem um dos mais importantes acervos arquitetônicos do Rio de Janeiro. O bairro da Glória é o bairro que tem a maior quantidade de verde, parques no Rio de Janeiro. Então, entender o bairro da Glória é entender que o residencial Glória, agora, ele na verdade ele não é apenas o produto residencial. Ele joga a luz no bairro da Glória. Então, pensar em como esse empreendimento pode ser importante para gerar vida para o entorno. Acho que o principal desafio é a gente conseguir respeitar essa história do Glória e trazer ele para os dias atuais. Ninguém quer morar no museu, a gente quer morar no prédio moderno, atual. Então, tudo que a gente está trabalhando no Glória, a gente remete também ao passado, a respeitar essa história, mas que você vai ter um algo incrível preparado para o futuro.